tarde, enquanto o Rafael fecha a porta. Aí tem que começar a usar máscara agora, né? É que o pessoal está voltando, né? Bom, então nessa reunião de hoje, a gente vai revisar o tema da metodologia do feedback, né, de indexação. E, especificamente, a gente vai definir a tipologia, aquela classificação, né, se tá, quais são os tipos de erros que encontra, quando está adequado, quando não está, né? Então, como o Rafael estava trabalhando mais com esse tema, é por isso que eu falei diretamente com ele, né? Para a gente conseguir trabalhar e definir, pegar quais são essas tipologias que estão sendo usadas hoje e definir em que ocasiões que a gente vai aplicar tais e tais classificações, tá? É mais ou menos isso. Se eu estiver falando de forma muito incompleta, aí me complementa aí, tá, Rafael? Não, é isso mesmo. É a terminologia mesmo, né? Também para a gente Isso. ver se todo mundo está de acordo, né? Porque às vezes um está usando de um jeito, outro está usando de outro, então a gente precisa fazer essa definição dessa classificação, né? Sim. Então tá bom, Rafael, você acha que consegue compartilhar a tua tela para mostrar os tipos ou como é que é? Sim. Diga aí Vou como é que tentar você tá. aqui, vamos ver. Tá, Peraí. tá. Vamos. Achei um Word aqui, Rafael, que é categorias dos erros. Ah, acho que você já tá, tá. Deu certo? Estão visualizando? Sim. Então, tem essa categoria dos erros eu que fiz, assim, foi bem rápido, né? Eu fiz baseado no relatório da Adriana. Aí depois a Lucy criou esse melhorias feedbacks, também que é um Word, um pouco mais detalhado. E aí eu fui criando as versões dos relatórios. Então, a que eu acho que está mais atualizada é essa versão 3. Então, acho que a gente pode abrir esse Word aqui da Lucy, para a gente começar a analisar. Então, aqui ela pegou, chamou de campos, né? A gente parece uma coluna, então seria de escritor primário, secundário, tipo de publicação, os pré-codificados, região non-dex e alcance temporal. Aqui é um ponto que a gente já está analisando, né? Mas aí não sei se você acha mesmo interessante a gente analisar até esses dois itens aqui, a região non-dex e o alcance temporal. Penso que Aqui é bom impacta sim. muito na avaliação do documentalista. Por exemplo, uma pessoa, de repente, ele indexou super bem, sem chegar nesses dois itens, né? E aí ele nunca preencheu isso, a nota dele cai lá para baixo. Ah, entendi. Ah, Ah, tem que ter nota nesse caso, não pode ser uma coisa de avaliação sem nota, esses dois campos? Então, a gente Consegue? definir, né? pode Porque ser, assim, né? Sem nota. eu Uhum. acho importante, porque Isso. eles usam muito de forma inadequada. Então, é bom Aí, ter aí, isso para prestar. aí a gente teria que ficar atento, né? E não preencher aquela coluna com os valores, do que a gente coloca o número 1, geralmente, né? O 2, o 3. Aí teria que preencher, pegar as opções, né? Correto, incorreto, né? Então, mas aí deixar sem valor nenhum ali para não contabilizar. Ah, entendi. Teria que ter essa atenção. Uhum, Só para chamar atenção nisso aqui. tá, entendi. Mas eu acho que vale a pena deixar assim, Tá, né? eu vou colocar aqui. Para É, correção. eu acho que sim, vale a pena deixar, mas sem colocar nota, então, para não baixar, porque assim, o importante aqui é a gente saber. A gente alertá-los, né? É, Como usar o campo. Só um alerta.
Uhum. Que é cada caso é um caso, né? Vai ter o que a gente vai perceber nitidamente que é isso, que o pessoal não usa mesmo, não estava usando, e também tem o pessoal que usa errado. Aí no que usa errado a gente pode pontuar, né? Sim, Pode sim, Também, usar. também. isso. Acho que é melhor assim. É, Vou deixar assim só para a gente lembrar depois. sim. Aí nas subcategorias, né? Aí ficou assim, ficaria categorias e subcategorias. Então ficou correto, tem que repetir o correto, o incorreto. Teria essas opções: escritura invertido, descritor geral, aspecto não estudado e qualificador incorreto ou inadequado. Né? Aqui a gente tem que definir qual dos dois utilizar, né? Se inadequado ou incorreto. Ah, entendi. Só a nomenclatura. Se vocês estiverem de acordo, né? Sim. Eu Eu acho que acho que seria bom a gente escrever as definições mesmo, vocês não acham? Porque, por Sim. exemplo, o que vocês estão chamando de qualificador incorreto ou inadequado? Então, hoje está qualificador incorreto. Ele usa um patol em vez de diag, por exemplo. Isso. Ou nada a ver. Um qualificador totalmente incorreto mesmo. Sim. Ou seja, é Ah, só uma questão de nomenclatura. Uhum. É que as meninas, eu acho que nas avaliações, elas usavam muito a palavra inadequado, eu acho. é mais suave que incorreto, né? Sim, é. É mais suave. É só mudar lá, né? É, Uhum. sim. Então, Isso. se a gente Isso também colocar o fica que é interno. qualificador inadequado, por exemplo, né, colocar como qualificador inadequado, eu acho que é bom colocar assim, né, em que condições que é colocado, sabe assim? Dar alguns exemplos. O que vocês acham? Ah, É como que se nessa. fosse um manualzinho, como se fosse um manualzinho mesmo. Ah, é o texto O do texto programa, do. digamos assim. É isso, Su? É, mas vocês estão achando que não precisa? Vocês estão achando que todo mundo está usando da mesma forma? É porque eu fiquei com a Aí, impressão de Não, que havia incompatibilidade, não? não, eu acho que É, pode ter algumas Inconsistência no uso, eu acho que é o que isso. está o que tá tendo assim uma inconsistência Hum, é nesse aqui, de escritura invertido. Nem tá tendo, que a gente acabou conversando bastante e ficou todo mundo utilizando mais ou menos a mesma forma. Mas quando a gente pega um de escritura assim, que seria uma pessoa colocou primário e a gente acha que seria secundário, ou colocou secundário e a gente acha que tem que ser primário, a gente usa esse invertido. Isso. Tá? Só que na questão do correto e incorreto, em uma das opções, assim, por exemplo, tá como primário, a gente põe correto e invertido. A gente pegou esse descritor e jogou como secundário. Aí no secundário a gente inverte, em vez de pôr correto, a gente põe incorreto, para não contabilizar, entendeu? Ah, peraí, Ah, repete. eu faço assim. isso. Eu coloco invertido nos dois, no primário e no secundário. Se ele trocou nos dois campos, eu ponho que foi invertido. Não, o Mas invertido a o gente põe correto, nos dois. Não, o invertido fica Não, nos não. dois. Mas Sim. você coloca como correto ou incorreto? Ah, não, eu coloco como incorreto os dois. Daí ele fica com 2 pontos a menos. Ah, não. Eu Dois ponho um invertidos. deles correto e um deles incorreto. Eu não, eu ponho os dois incorretos, olha. eu também Entendi. ponho um de cada, um correto e um incorreto, porque, vamos Ah, falar mas assim, se ele né? está invertido, É, não são os dois incorretos? então, porque para mim trocou. Mas é para considerar que pelo menos ele escreveu o Bateu descritor. na trave, né? Vamos falar assim. É, Mas aí qual que considera o correto? Então, é isso Então, entendeu? que mas eu acho que deve isso definir. tanto Tá faz. sem Ele peso acertou o ainda, né? descritor, é isso? Ele acertou o descritor, mas É, não acertou se é Primário ou secundário. primário ou secundário. Entendi. E como tá a sem peso pontuação é a ainda, né? mesma, O primário e o secundário estão valendo a mesma coisa. Então, acho que no momento, tanto faz você colocar o correto no primário ou no secundário. O que importa é não esquecer de colocar o Mais para correto frente, a nos gente dois. conseguir colocar um peso maior no primário, nesses cálculos, aí teria que tomar cuidado mesmo, né? Para colocar o correto na posição certa mesmo, nesse primário ou secundário. Né?
Eu acho que Nessa última versão, Fá, na parte de incorreto ainda tem outros motivos também, né? eu acabei deixando os outros motivos, mas também a gente pode tirar. É, porque Na eu hora que não abrir a usei. planilha. Porque eu Um deixei, pouquinho. falei, vai que aparecer alguma coisa nova, a gente vai trabalhando com os outros motivos, né? Mas eu Então, acho que já pode tirar agora. as inconsistências em relação a se algum momento for dar peso, nota, porque por enquanto a gente só tem o gráficozinho, e o gráficozinho mostra tantos acertos, tantos erros e tantos incompletos, tal. Não seria uma nota, é só o que tem. Mas o que o Rafael falou, no invertido que você fica com essa inconsistência, que você pode dar uma nota, eu acho que injusto, dar errado se ele acertou o descritor. No negócio que vocês falaram agora de no-dex, né? Quando não põe e tal, e nos pré-codificados. Eu, particularmente, nos pré-codificados, eu coloco a quantidade de pré-codificados que eles acertaram, mas o Rafael diz que isso eu estou mudando o aspecto da indexação deles, porque eles vão ter mais acertos, e os acertos foram todos no pré-codificado. Então, o que falta mesmo é pontuação por peso, né? Só um minutinho só. Antes da gente entrar na discussão, essa discussão, eu queria saber se tudo que está aqui, como correto, incorreto, e o que tem dentro, não só em todas, o negrito preto aqui, todo mundo está de acordo com o que está no preto e no azul? Ou seja, todo mundo já chegou num consenso de que descritor invertido, descritor geral, descritor não estudado, qualificador incorreto ou inadequado, todos eles estão sob incorreto. Isso aqui já é consolidado com todo mundo ou não? Sim, Para mim está funcionando, sim. Eu acho que sim, que para mim funciona bem isso. Tá. para mim Maria também. Regina e a Ana Lúcia também, todo mundo está de acordo com essa classificação aqui. Não, eu não estou de acordo, porque se a Ah. pessoa não colocou um descritor ausente, está incorreto, não está incompleto. Ele errou. Não é? Como é que eu vou pontuar menos se ele deixou de indexar um descritor importante? O qualificador ausente também, para mim, Não, para mim é incompleto o qualificador ausente, porque ele acertou o descritor, mas não pôs o qualificador. Agora, se ele simplesmente não põe um descritor importante, seja com ou sem qualificador, para mim está errado, não é? É que o Rafael seguiu a nomenclatura da Adriana, e ela tinha correto, incorreto e incompleto. Não era só correto e incorreto, porque para você o ausente é incorreto, né? Então, para mim, o ausente é incorreto. Ela quis É mostrar... descritor ausente, O né? descritor ausente. O qualificador ausente está certo, porque está incompleto, porque ele acertou o descritor, mas não pôs qualificador, ou seja, está incompleto. Mas se ele não pôs um descritor importante, está errado, na minha visão. Que ela acho que na análise dela, ela quis mostrar quantos descritores não eram colocados, entendeu? Então, ela fez essa categoria de incompleto, ausente. Mas vocês aqui, utilizando essa hierarquização aqui, além da Maria Regina, mais alguém discorda de que descritor ausente deveria estar em incompleto? Da mesma coisa que pré-codificado. Está ausente, está errado. Tipo de publicação. Mas então, esse qualificador também. Então, mas não, se for, eu entendo a tua lógica, mas com o qualificador, a pessoa pelo menos acertou o descritor. Faltou É que eu vejo assim, não sei também, que eu tô bem, essa mesma dúvida eu já tive, uma ré, assim, no começo, a hora eu colocava incorreto, a hora eu põe incompleto, aí depois eu tinha que voltar para padronizar a minha planilha mesmo. Mas agora eu vejo assim, no gráfico lá, o que está incorreto e incompleto, mais ou menos com a mesma gravidade, está incorreto, né? Uhum. Mas... Que no gráfico gera tenho, os incompletos, né? não tenho, assim, como defender também, não, que... Sim. Tanto uma que estrutura, geralmente, eu quando tive essa gera dúvida bastante. quando gera os meus gráficos, é a maior parte assim, correto, depois um pouco mais de incorreto, e incompleto é sempre uma tirinha bem pequenininha. Porque eu considero errado se a pessoa não pôs nada para representar um determinado aspecto. Para mim está errado.
Não, pré-codificado, não pôs? Na verdade, tem sentido, viu? Assim, tô pensando, né? Se uma Sim. pessoa não colocou um descritor que, É importante. que deveria estar, faltou, né? Então, assim, eu acho que não está errado, viu, esse incompleto, na verdade. Tô pensando aqui, Sim, porque assim, eu entendi que que se considera, né, como sim, incorreto porque faltou. sim. Você... Não, Geralmente, então, para todo mundo incompleto quase não tem. Não, eu estou usando bastante. Eles têm, acho que é para mim que tem pouco, porque eu estou tem. errado. Por exemplo, o pessoal lá do Médio Caribe tem muito incompleto, porque eles colocam poucos descritores. É incompleto e incorreto. Então, na verdade, se for pensar, é os dois. Não, então, no não, fim, mas eu tô concordando com essa classificação aqui, hein? não, É que incorreto fica assim, né? Quando a pessoa põe um descritor que não tem nada a ver. Que onde ele tirou. O por incompleto exemplo, é que ele deixou de colocar o certo, né? Quer dizer que quando ela arrisca, ela erra mais do que se ela não fizer nada. Ou seja, ela arrisca, pôs um descritor errado. Pôs do geral, pôs o não estudado. Errou, ok. Agora, se ela preferiu não colocar, porque ficou em dúvida, ela ficou Ou incompleta. não Ela conhece também o descritor, deixou né? incompleto, mas ela levou uma nota um pouquinho melhor do que aquele que arriscou. Não, é isso, mas a questão é essa da nota mesmo, assim, né? É como a gente vai analisar. Eu vejo com o mesmo peso, o incorreto e o incompleto, entendeu? Para mim é o mesmo peso também. Errou. Então, assim, quando eu vejo o gráfico assim, eu falo, olha, tem uma parte, 70% tá... Ou 50% está incorreto, 40% está incompleto. Tá? Ele só tem 10% correto, né? Eu falei, olha, ele tá ruim, tá mal. Incompleto, incorreto, eu falo, o cara não tá bem. Não é assim, não, incompleto, ele tá... Porque Tem o bastante incompleto, ele tá melhor do que o outro que tá incorreto, né? Eu só avalio a porcentagem de correto. Porque o incompleto é erro. É que é uma categoria a mais, digamos assim, para você saber nas correções o que está acontecendo mais. As pessoas estão errando ou as pessoas não estão colocando, entendeu? Né? Não, ok, se for um consenso que tudo que é ausente é incompleto, ok. Eu também não vejo problema, é que realmente causou dúvida, né? Não, ixi, eu fiquei muito tempo mudando. É que depois eu falei, eu vou seguir essa linha que tá aí Se for no um Word consenso agora, entre né? a gente, beleza. A gente faz tudo do mesmo jeito. Né? Mas às vezes a pessoa acerta dois descritores e não coloca 3 que são importantes, primários. Ficou incompleto? Não, tá errado, mas errou. Mas, enfim, eu entendo, eu estou compreendendo essa visão do incompleto. O que vocês acham? Eu tô captando a informação. Eu acho que é mais uma questão de se só eu que estou colocando diferente, ok. Se for A minha ausente... dúvida é que eu penso que é interessante colocar quando está incompleto, né? Se a gente só fala que a indexação ela está só incorreta, é porque nos gráficos não aparece qual que é o tipo, né? Se é descritor invertido, se é descritor geral, isso não aparece, aparece? Não. Não. Vai aparecer A gente depois no tem. final. Isso iria aparecer num segundo momento, né? Se a gente começar a preencher aquela planilha de base de dados. Todo mundo preencher e depois a gente conseguir cruzar os dados, né? Fazer aquela tabela dinâmica, ou usar aquele Power Python, não sei. Aí tem umas ferramentas aqui que a gente consegue trabalhar isso, né? Ou se todas as colunas fossem para o usuário, por exemplo, a gente manda só da A, B e C, né? Se mandar da D em diante para ele também, ele vai conseguir visualizar e vai entender um pouco mais a avaliação. Posso abrir aqui a planilha para... Sim. Mas
ele já vai entender a avaliação, porque a gente coloca os comentários. Para Uhum. ele, eu acho que Isso, isso que importa. sim. Tá. Mas então, considerando tudo, vocês pensam que é melhor deixar tudo como incorreto, como a Marré está falando, ou melhor deixar incorreto e incompleto? Ah, eu prefiro duas categorias, o incorreto e o incompleto. Eu acho que Fica... para estatística, se for ver, né, qual que é o erro? O erro de estar errado ou o erro de não estar completo, né? Não, eu acho que se É tudo tudo erro, né? tudo que tiver ausente está incompleto, ok também. Isso não é um problema. Mas é que aí tem que ser geral mesmo. Todos os tipos, as classificações que tem incompleto estão. Aliás, tudo que tem ausente é incompleto. O região não DEX tem incompleto? Como que é? Eu nem lembro mais. Tem, né? Eu acho que. Tá aqui, peraí. Pelo DOC, sim. É incompleto aqui. Ausente. Isso, incompleto e ausente. Tá vendo? Tudo que é ausente é incompleto, ok. Uhum. Não vejo problema. É que eu tava pensando agora, até se a gente pegasse se o incompleto, né, fosse uma subcategoria do incorreto, mas aí depois a gente ia ter que abrir mais uma outra subcategoria colocando todos os ausentes, né, todos os tipos de... Peraí, como fala? Não entendi. Se a gente deixasse na categoria incorreto, Hum, né, aí tá, escritura invertida, escritor geral, aspecto não estudado, qualificador incorreto e hum. incompleto. Aí depois do incompleto a gente ia ter que criar outro nível para colocar esses ausentes, assim, né? Aí eliminaria essa categoria C, ficaria na Ela, categoria B. ela ficaria dentro da B. Ah, mas. Tá, eu entendi. Até, aí, na verdade, eu estou até gostando dessa categoria aqui, estava olhando esse novo descritor disponível, fiquei pensando que aí é desatualizado. Dependendo da época, né? É, Octogenário, eu estou pondo novo descritor disponível, por exemplo. Né? aqui, né? Covid, por Ah, exemplo, né? Tem gente que até hoje está usando, como é que é, infecções por coronavírus. sim, eu peguei indexação de coronavírus, infecção por coronavírus é Covid. Tem sim. Mas daí, Uhum. quando acontece Vou isso, colocar mais Sueli, um daí para aqui. mim é errado. Daí eu não, para mim Isso. não é a categoria novo descritor. Para mim, novo descritor é só quando eles não têm acesso. Como é que é? Como que eles não vão, que eles não têm acesso, assim? Porque ainda É feito. não. Não, digo assim, acabou. Ó, a pessoa indexou em janeiro e eu estou Sim, revisando em maio. E eu já isso. estou vendo que tem um novo descritor. Eu vou colocar e vou escrever na planilha nela. Olha, tem esse novo descritor para ela, da Isso. próxima vez, indexar. E isso Esse- não vai gerar uma nota ruim para ela, entendeu? Daí é um novo descritor, que o novo descritor não faz nada, ele não gera nada de nota. Agora, quando a pessoa indexou em junho, e já tinha entrado em maio Dex, daí eu coloco errado, Sim. entendeu? Eu não É, ponho novo Ah, descritor. coloca incorreto, então. É incorreto. Eu coloco incorreto, e lógico que na observação eu vou dizer, olha, já existe esse novo descritor, entendeu? Porque ela errou mesmo, já tinha e ela não colocou. Agora, tem muitas vezes a gente usa o novo descritor disponível, é porque a pessoa não estava disponível mesmo, não estava, entendeu? Ela não tinha. E não é porque não tinha que eu não vou arrumar, eu arrumo. E explico para ela, já existe esse novo descritor, mas é um item que não conta ponto. uhum. É que nem o Covid-19, eu não estou mais pondo como novo descritor Ah, disponível. não, daí é erro, né? Ah, É pô, erro, é correto. errado. Dentro do que for. Agora, a nova síndrome do Covid, que é nova, nem sei se já está para nós. Não, vai ser o ano que vem, né? Acho que não tem ainda, não. É o ano que vem, então. Já existe. Daí começa. Em janeiro ela indexou, a pessoa indexou e não colocou. Se alguém for revisar em maio, vai ter. Então eu coloco, olha, tem esse novo descritor, né? A pessoa não erra mais, né? Mas ela não errou, né? Porque não tinha mesmo. Sim, exatamente. É. Mas, de todo jeito, o novo descritor disponível tem uma. Antes está como correto ou como incorreto? Você tem que colocar
Não, acho Deixa eu que é lembrar, deixa eu- incompleto, não é? Não, ele Então. é uma categoria, né? Não, mas Ah, ele. Deixa eu sim. mostrar aqui, ó. Peraí, deixa eu lembrar. É primário, secundário, mas ele não está na categoria dos. Vixe, peraí, agora deu. Não, ele está na outra. Peraí, deu tilt. Isso, Tá isso. aqui, ó. Tá, Aí, ó. isso. Tá, não. Então, é correto, depende. Isso. Correto, novo descritor disponível. Não, tá certo, que agora deu tilt Vocês aqui. acham que essa categoria chamar desatualizado não é legal? Pode ser, né? Não, mas é... Ah, não, é porque você vai estar falando que o descritor é desatualizado? Não, na verdade, A pessoa está mais... utilizando um descritor antigo. Mas é que às vezes ela utilizou depois que mudou. É. Então, ela não tinha como saber que era. Peraí. Não, depois que mudou. Mas, Depois que hoje, mudou, ela devia saber. isso. Não, mas, Mas- por exemplo, eu corrigi antigas de 2020 Isso. e não tinha o Covid ainda, o Então. descritor Covid. Então, não é que ela desatualizou. Não, tudo bem, aí tá ok. Então, a gente não está revisando só coisa agora recente, né, de junho, julho, o documentalista indexou e a gente analisou. A gente pega a coisa mais antiga, assim, que a Laís passa para a gente, né? Aham. Então, às vezes acontece isso. Tá. Não Bom, tá então mais é melhor bom? deixar novo descritor É. mesmo, né? Eu acho que Novo sim. descritor disponível. A menos Bom, que tivesse aí tirando correto, isso. incorreto, incompleto e descritor desatualizado. Daí seria mais uma categoria. Mas eu tinha pensado em trocar mesmo e não pensei em colocar descritor porque nos outros não tem, né? eu Por isso que eu acho. falei de desatualizado direto. Seguiria a mesma, né? Correto, Mas aí, incorreto, incompleto, desatualizado. mas aí o documentalista pode falar assim, poxa, mas eu já indexei lá atrás e só agora vocês estão corrigindo e agora vai dizer que está desatualizado, que eu errei, entre aspas, né? Não, mas acho que isso não vai para eles. A Sueli está acho que é aqui, É ó. para quem Correto, incorreto, incompleto e desatualizado. É Então, só mesmo depois. nomenclatura só. Então, mas quando a gente troca o descritor, porque não está mais ativo, a gente põe algum comentário aqui. Ah, eu ponho esse, né? Existe um novo descritor. Então, esse Né? descritor está desatualizado, mudou o para. Sim. Então, Não, é mais para ficar coerente aqui as coisinhas, né? Correto, incorreto, Uhum. incompleto e desatualizado. É. Não muda nada, Marresso. Desatualizado significa, é sinônimo de novo descritor disponível. sim. É que eu estava pensando em Eu acho que categoria. pode ser. É isso. Categoria. E eu acho que fica mais coerente, sim, o desatualizado. Porque daí a pessoa pode ser de escritor primário e desatualizado. Isso não vai gerar problema. Mas é gozado, né? Porque, na verdade, a gente estava... não. E desatualizado se é novo e a pessoa não tinha. E incorreto se ela já não está usando, tá certo. É só mesmo a nomenclatura mesmo. O que você acha, Vou Marreco? mudar aqui. Porque se ela puser o octogenário, que nem já aconteceu, quer dizer, ela não põe octogenário, eu vou lá e eu ponho novo descritor disponível. Agora, se tiver descritor desatualizado, o que eu vou pôr no octogenário? A pessoa não indexou, eu indexei porque agora está disponível no Dex. O que eu ponho, então, se mudar? É que, na verdade, Aí não é é nem outra situação, né? desatualizado. Então, A pessoa não tinha isso. posto. Então, mas ela não tinha posto porque na época o Dex não estava disponível para ela. Quando eu fui rever... Então, entendeu? Tem que colocar isso na definição, sim. Porque, assim, quais são as ocasiões em que a gente coloca novo descritor disponível? Isso. Aqui a gente está identificando pelo menos duas. Uhum. Por isso que eu perguntei se as definições estavam claras para É. todo mundo, porque Para mim estava, agora estava, deixou né? de estar. Agora não está mais. Mas Agora tá não bom. tá. É bom que a gente discutiu isso agora. Uhum. Então tudo bem. Então, se esse aqui, porque ele abrange duas situações diferentes, então acho melhor deixar assim mesmo. Mas vamos então documentar isso, de que esse novo descritor disponível é usado em duas situações? Isso. Sim. Ok, então, Sim. Em duas situações. Uma é quando tem novo descritor disponível, substituindo, Isso. né? Quando substitui um termo e quando é novo mesmo. É. novo descritor disponível. Isso.
Novo descritor disponível. Ou quando... Peraí. Isso. Ou quando... É um novo descritor mesmo. É um novo descritor mesmo, realmente. Não, Quando então ali real- no disponível tem que falar que quando um novo descritor substitui... Ou quando substitui... Usado em duas pode ser. situações. Substituição de um novo, Assim. substituição de um descritor ou a criação de um novo. Uhum, Substituição ou criação, sim. isso. Substituição ou criação. Peraí, repete aí, usado em duas situações. Como que foi, Luci? Quando houve... Usado em duas situações. Substituição, já entra direto. Depois a gente vê isso também, eu dou uma olhada. Substituição de um termo ou substituição ou criação de um termo. Isso. Só. Porque o Covid, na verdade, o Covid nem substitui. Substitui, né? Em vez de usar isso, usa aquilo. Isso, o Covid sim. Posso ir escrevendo aqui as outras definições, que são as usado para lá, usando condições de uso aqui, nesse ausente? Eu vou escrever no de baixo, tá? Depois... Sim. Tá. Criação de um descritor. Ô, Fá. Oi? Usado em duas situações. Substituição ou criação de um descritor. Faltou a palavra descritor. Falou. É. Descritor não era termo, né? É termo. Que a gente está falando de descritor, né? É. Ou criação de um descritor. Tá. Preenchido quando o documento ou de vigência. E a região DEX causa muita coisa com a gente também, né? Porque tem aquela nota que diz que é o centro que controla. Define, né? Controla. Se o centro não quis pôr, eu não sei o quanto que eu tenho que pôr. Como assim o centro que controla? Não, ele que controla como entrar, a forma de entrar. Eu Para acho que padronizar, né, a entrada. para seguir de acordo com o ACR2, por exemplo, ele tem que controlar isso. Como é que ele vai entrar a região dele, ou as instituições, né? Porque também tem os campos de instituições. É pessoa, né? É pessoal ou institucional, né? Nossa, fugiu o nome. Quer dizer, ele controla a forma de entrada. Acho que Mas isso eu, depende quando vi do aquela documento, nota, né? Não se... quando eu vi aquela nota, eu até pus lá no grupo uma vez. Eu entendi que se o coordenador do centro decidir que não vai usar, ele não precisa usar. Não é bem assim. Não é bem assim, não. Ele define como vai entrar, não o que entrar, né? Quer ver? Quando o Vou documento abrir o é um FDG para ver a documento... nota. Peraí. Não, se eu mexer aqui vai sair, né? Não, tudo bem. Depois a gente... Mas assim, pela regra, pela metodologia, se o documento pede, por exemplo, um documento histórico, que fala de tal a tal período, quando é um documento que fala de vigência, plano estratégico de tal a tal. São as duas condições que a gente tem. Então, assim, não é... Agora, como é que você vai entrar? Vai ser 1900, vai colocar o ano só, vai colocar, sei lá, data aí. Não, a região não DEX, que A região acho que não tem a DEX. nota. Aí não, aí tá tranquilo. Aí acho que a gente aprendeu, eu acho que aprendeu. Tá. Tá. Então é outro, tá. A região não DEX que tem uma notinha lá aqui. Porque tem que ver com Salvador, foi Salvador no Brasil, Salvador, Bahia, tem que pôr Brasil lá no campo de descritor secundário. Aí como é que você vai entrar Salvador? Vai pôr Salvador, Bahia, vai deixar só Salvador, entendeu? Eu entendi que essas questões é que o centro que coordena como eles vão fazer, a forma como eles vão entrar, de acordo, lógico, com a ACR2. Eu sempre entendi isso, eles coordenam a forma de entrar, não se vai entrar ou não.
Eu fiquei com essa dúvida. Ah, não, eu já tive que preencher essa região não Dex, aí eu vejo, tem um menu explicativo como que preenche. Então, Aí eu sigo o menu explicativo. isso. Então, mas independente de qual campo seja, a forma como entrar, enfim, o centro tem que coordenar isso. Né? Quer Mas dizer, então aquela nota é desnecessária, porque se tem que entrar não, não é. seguindo os exemplos, né? Só um minutinho só. É. Laís, nessa parte... Não, eu tô falando... Vou escutar aqui também. É que ela está tirando o fone para me ouvir. Quer ver? No Deixa eu... manual que a gente revisou nesse campo, que é o região não DEX, você pode recuperar como é que ficou essa notinha lá, para a gente ver se mexeu, por favor? Porque a gente está acabando de revisar o manual de Ah, descrição. Então, se Tá. essa notinha tiver ainda com problema lá, vamos ver se a Sim. gente dá uma mexida, tá bom? Ai, que bom. Porque tá dando problema, né, de Sim. interpretação. Então, é porque não está claro. Exatamente, né? Então, e aí vem a outra pergunta. As instituições, os campos de instituição também vão acabar entrando aqui? Nossa, as pessoas nunca preenchem isso quase, hein? Não, Qual? e as Região não DEX? não, o instituição, pessoa física, campo de Ah, e o é que nome da agora fugiu, pessoa e o fugiu o nome nome da do instituição? isso, Instituição como assunto isso. e pessoa como assunto? Isso, Ai, gente, instituição como Ah, é tema, é. entendeu? verdade, Porque né? isso também dá muita confusão. Eles preenchem de assim, às vezes de uma forma super aleatória, não seguem nenhuma regra para preenchimento. Que É verdade. é isso que o centro tem que coordenar. Como é que eles vão entrar? Instituição como assunto ausente. Eu nunca, Pessoa eu como nunca, assunto. nunca vi isso preenchido, eu Eu não peguei também não. nenhum. Aí Então, eu pego vários, gente, muitos. é? Assim, o que eu peguei estava correto, assim. hum, mas às Peguei vezes eles muitos põem não, mas quando eu peguei estava... de uma forma bem esdrúxula. Imagino, né? Tá, tá bom. Eu não vou parar, eu vou parar por aqui só Tá, para não desviar. tá. Uhum. Então, ok, né? A gente chegou num consenso de que concordou com essas categorias aqui, né? Sim. Tá. Uhum. Aí, essa questão, um pouquinho que eu vi agora das discussões, é como que vocês estão qualificando se Qualificando. correto, se incorreto, né? Eu acho que vale uma tabelinha, não, Rafael, para a gente ver se a gente considera como correto ou incorreto. Como assim? Não entendi. Não, De porque, criar uma tabela? por exemplo, ó, esse aqui, descritor ausente, eu considero como incorreto. Eu não considero como incompleto, por exemplo. Uma interpretação diferente, Uhum. né? Então, eu acho que é isso que a gente... Vocês estavam... Ai, na É o que hora a de... gente estava. Tá, então vai ficar desse jeito mesmo. Uhum. Incompleto e não tem... Como é que fala? Na contagem, não impacta ou impacta. Isso. Então, esses dois campos, né? Eu acho que até que esse do assunto instituição ou pessoal, era bom não contabilizar, porque o pessoal, os que eu peguei pelo menos, né? Não usa por não ter o hábito, né? Então, No teu não utiliza conhecimento. nunca. Mas você falou isso, Ciro, de colocar, acrescentar esses, então, instituição
como assunto e pessoa como assunto na planilha, lá no Excel, né? Acrescentar? Aqui vou mudar aqui no incompleto, aqui, acrescentar Sim. aqui. Oxe, travou. Porque acrescentando aí é que dá a pontuação, né? E Tá. aí o que eu vou aqui no Word, depois eu acrescento aqui. Que é pessoa e instituição, é isso? Pessoa Vou como voltar lá. assunto e instituição como assunto. No incorreto também entra, né? Instituição como assunto incorreto ou inadequado e pessoa É, como assunto vai ter incorreto. que... Tá. Isso. Vai ter que entrar nos três, na verdade, né? Correto. Quando a gente for no Excel tabular, né? Vai ter que os três. Olha, quando comecei a escrever, achei que começou a poluir, então eu vou separar, tá? Vou colocar em dois locais separados aqui, porque eu achei que bagunçou um pouco o coreto quando comecei a mexer. Pronto. Então, aí nesse incorreto tem instituição como assunto incorreto e inadequado, pessoa como assunto incorreto e inadequado, e região não DEX como inadequado também? Ah, é, região não dex, faltou, né? É, se for seguir essa linha. Mas vocês acham que não? O que vocês estão achando? Não entraria aqui? Eu acho que tem que entrar, né? Incorreto. Vocês preferem só inadequado em vez de incorreto e inadequado? Deixa tudo inadequado, depois Tá. muda tudo para inadequado. Tá. De repente é melhor. Inadequado. Deixa eu ver aqui só como tá. Tá faltando bastante coisa aqui, né? Hum? Cada vez fica... Não consigo tirar esse espação que tem aqui. Por que será? Com espação aqui. Ai, gente, tô meio perdida aqui, peraí. Então, eu tô fazendo a da instituição.
que não é nessa categoria que coloca. Faz aí para a gente ver, Fábio. Eu tô fazendo um artigo e eu vi que a região não DEX. Mas Não. Só se for região não DEX, aí tá certo. Isso, região não DEX. Categoria, incorreto. Bom, incorreto ou incompleto? E aí, no motivo que eu vou ter que pôr? Então, mas aí vai ser incorreto ou incompleto? Se eu não, tá incorreto mesmo. Então, aqui só tá o ausente, só tinha incluído o ausente, não tinha posto o incorreto. Vai ter que colocar incorreto aqui também, né? Isso. Ah, entendi. Aí, nesses casos que eu deixei os outros motivos, que aí eu tava pondo outro motivo, entendeu? Tá, mas deixa eu ver. Agora tá com a opção do DEX. Né? Tipo de região não DEX ausente. Mas Então, aqui vai ter que pôr a região não DEX. Mas é porque estava ausente ou estava errado? Eu não entendi. Ele escreveu errado? Eu não entendi. Não, mas você tem a categoria incompleto. Quando você põe a categoria incompleta, você vai põe a região não DEX ausente. Região não DEX incompleto. Isso, incompleto. Se for incompleto, região não DEX ausente. Isso, aí sim. Agora aqui no incorreto, falta criar a região não DEX incorreta. Incorreto. Inadequada. Isso. Inadequada, isso. Eu não criei, né? Porque todos têm, ó, descrição ausente. Mas a gente não tem descritor. Então, mas... Peraí. Correto, invertido, descrição ausente, pode fazer isso. Então, mas aí vai ser pré-codificado ausente, por exemplo, e o pré-codificado incorreto. Vai ter que ter mais categorias aí. Então, esse negócio... Tudo vai ter o incorreto também? Isso, tudo vai ter o incorreto e tudo vai ter o ausente. Não é? É o inadequado, né? Só para... Sim, inadequado. Isso, inadequado e ausente. Mesmo qualificador que aí está escrito incorreto. Ah, não, mas aqui no doc está inadequado, né? Porque eu estou vendo aí qualificador incorreto, tá vendo? Então, mas eles têm dois, qualificador ausente e o que seria inadequado. Agora, as demais categorias não tem, olha lá, pré-codificado, só tem ausente. Cadê o errado? Cadê o inadequado? PT, só tem Precisaria ausente. colocar. Precisa. Aí teria que colocar... Gozado que na parte do descritor eu nunca precisei. Por quê? Deixa eu ver por quê. Porque quando eu coloco incorreto, por que está incorreto? Está incorreto porque o descritor está ausente, está incorreto porque está invertido, está incorreto porque o descritor é muito geral, está incorreto porque o aspecto não foi estudado. Para mim já contemplava tudo. Eu não tinha outro motivo. Ah, peraí, eu já peguei um outro motivo que eu fiquei em dúvida. Deixa eu ver se eu recupero aqui. Eu já fiquei em dúvida e acabei colocando outro motivo. Peraí. Então, eu acho que só na categoria não DEX e do não temporal, DEX, né? E da instituição e da pessoa agora que vai entrar, né? Uhum. Seria o caso. Eu acho que... Porque para mim é sempre isso, ou está ausente, ou está muito geral, ou o aspecto não foi estudado, coloca uma coisa que não tem nada a ver. Eu nunca acho que usei esses outros motivos. O que a gente acabou criando, que antes faltava, era esse descritor e qualificador ausente. E quando a gente colocava incompleto, aí só tinha ou o descritor ausente ou o qualificador ausente. E aí, em alguns casos, faltava os dois. Né? Uhum. Isso eu uso. Então, para mim, aí só tem que criar região não DEX inadequada, alcance temporal inadequado.
Inadequado é quando a pessoa usa e não é para usar. Ah, mas daí você pode usar aspecto não estudado. Não precisa nem criar, é aspecto não estudado. Mas na planilha, então vai ter mais abaixo de pré-codificado vai ter região não DEX, Isso, não é? Vai ter que criar mais campos também na planilha. Vai ter que criar o região não DEX, a pessoa e a instituição. E o limite temporal, não é? E o limite. Nossa Senhora. Eu acabo incluindo quando... De acordo com o artigo que estou corrigindo, né? Eu deixo Se também a tomar planilha... Eu deixo a planilha assim, daí se alguém colocou se alguém colocou o alcance, daí eu coloco. Ou se não colocou e tinha que colocar, eu coloco, entendeu? Senão fica uma planilha tão comprida, em branco, porque esses campos ficam muito em branco, né? Que boa Por exemplo, ideia. desce um pouquinho, Fá. Faz um exemplo, se esse daí tivesse região não DEX. Olha, eu peguei um exemplo que era um documento governamental, mas não tinha vigência, e a pessoa colocou a vigência, mas não tinha vigência. Então, aí eu crio o campo, Eu crio, daí eu crio limite nessa última temporal. linha. Eu, por exemplo, eu insiro uma linha, vamos por aí, vai, eu insiro. Onde está acabando essa planilha aqui? É que essa daí está com um monte de pré-codificado, até tira, não sei por que está esse monte de pré-codificado aí, só atrapalha. Eu insiro linha também. Eu também. E eu achei um exemplo de outros motivos, tá? Que eu usei. Tem que terminar e eu falo. Então, daí eu faço o que, Ana? Nessa última eu passo uma linha azulzinha, nessa linha azulzinha eu coloco alcance temporal Alcance temporal. e até, e uma linha em branco. E eu uso os motivos, eu olho os motivos lá e digito, entendeu? Que boa ideia, Lucy. Eu faço isso também. Eu só crio se tem necessidade, porque senão vai ficar uma planilha tão extensa, né? Vazia, não precisa. Tá, gostei da ideia, estou anotando aqui. Eu tenho um manualzinho para mim. Porque então já vou pessoa como tema é muito raro, né? Assim, é raro. Um artigo outro de biografia, né, tal. Posso dar o exemplo aqui dos outros motivos? Sim. Então, foi o seguinte, o indexador usou o descritor mulheres embarazadas, né? Aí eu coloquei, ver a nota de indexação, que são hembras humanas que estão embarazadas, entidades cultural, psicológica, tal. E no caso deste artigo, se deve indizar o precodificado embarazo, e não mulheres embarazadas. Então, eu coloquei primário, incorreto e outros motivos. Aí você vê, eu já usaria primário e invertido. Invertido com o pré-codificado. Eu uso invertido quando eles invertem também o pré-codificado. O embarazo também? Olha, isso para mim já estava errado, não era nem invertido. Então tem que também pôr na nota lá, né? Tá vendo? É uma outra ideia. Já deu conflito. Já deu, então, porque botou idoso lá como primário. Então, pré-codificado invertido, é isso que vocês estão falando? Não, porque como tudo é descritor, Mas... O pré-codificado é um descritor, o tipo de publicação é um descritor. Então, eu levo como se ele inverteu. Em vez de ele usar idoso como pré-codificado, ele usa como primário. E eu coloco invertido. Mas incorreto e invertido. Incorreto e invertido. E lógico que no comentário eu vou dizer, né? Que é o comentário que vai para ele, eu digo, né? Olha, é usado como pré-codificado, mas eu uso invertido. Faz agora, sentido, Lucy. Vai da necessidade de vocês acharem que tem que acrescentar mais um motivo aí, que vocês acham, não sei. Sim. Que mas seria uso de pré-codificado como descritor, né? Alguma coisa assim.
Porque isso tem que decidir, daí colocar, como a Sueli falou, colocar no... Como chama isso, Sueli? Não é histórico. Esqueci. Quando a gente escreve a respeito do coisa. Mas não tipo manualzinho? A descrição? Você fala? A descrição, vai ter que escrever invertido, usado quando usa um descritor primário em lugar do secundário, ou secundário no lugar do primário, ou pré-codificado, ou tipo de publicação. Tipo de publicação também, eu boto invertido. Ele usou lá ensaio clínico como tipo de publicação e era tipo de publicação, eu boto invertido. Não, faz sentido. Eu estava usando invertido só entre primário e secundário. Eu uso para todos os descritores. Errou o campo, pôs mais ou menos certo, mas errou o campo, é invertido. Eu estou de acordo com o que a Lucy falou. Não, Acho faz que sentido. é uma boa. E daí tem que escrever isso, invertido. Descritor primário, secundário, ou tipo de publicação, e pré-codificado usado em campo inadequado. Campo, não no campo correto, sei lá. Depois tem que pensar. E isso não tem lá no negócio da Adriana, né? Nem me lembro mais Não. Eu não lembro, não. As explicações. Eu acho que não tem, Mas não. tava bem simples, assim. As definições que ela pôs estavam bem simples. E é isso. O que mais? Deixa eu ver aqui. Não, e o pré-codificado que você fala que eu fico mascarando. Ah, sim, aqui. Eu até deixei o exemplo aqui. A gente chegou a pensar, Sueli, quando chegasse pré-codificado, a gente preencheu em cada linha. Então, numa linha colocaria humanos, né, o que o centro fez, né? Na outra masculino. E assim por diante, né? Ia preenchendo aqui. E aí, depois a gente ia revisar e ia ver se estava certo. A gente, né? Tipo... O computador vai estar morrendo. Nossa Senhora. É pior que o de casa. E, por exemplo, aqui a gente acrescentaria o feminino, né? Feminino. Então aqui a gente pintaria ele de azul, né? Que a gente acrescentou. Calor. E aqui ia classificar linha por linha, né? Então, é codificado. É correto. Correto. Então a gente faria assim, né? E nesse que que ele não preencheu, ficaria pré-codificado, incompleto, né? E Ausente. pré-codificado ausente. Ficaria assim. Mas a gente não faz dessa forma. A gente faz tudo aqui nessa mesma linha aqui. Olha lá, assim, pegando aqui. Assim. Pegando só uma linha. Então ele teria colocado aqui humano, masculino. E aqui, quando a gente for se rever, né? Esse caso, geralmente fica igual. E aqui acrescentou o feminino, né? Pinta de azul só o feminino. Isso. E aí aqui que fica aquela coisa, que eles põem codificado. Aí como que eu faço, geralmente, né? Eu ponho incompleto. E motivo codificado ausente. E aqui no caso, como foi um só que ele deixou de colocar, eu conto 1. Mas não atendi 100%, porque a Lucy... Eu boto embaixo. Ela
Ela põe Só outra põe aí. linha. Eu boto aí autorizada. pré-codificado na linha de baixo. Não precisa pôr mais nada, só põe, escreve pré-codificado embaixo. Ela Correto, põe se ele acertou correto, correto. correto. E 2. Aí ela muda para 2 para indicar que ele acertou esses dois. Uhum. Eu faço assim. Então, mas o Rafael fala que a gente mascara. Não, Eu só acho justo. levantei a questão, que ele vai acertar bastante coisa aqui. Depois ele acertou 5 pré-codificado. Entendeu? Mas, Vai aguentar bastante o Rafael, índice de acerto dele. pré-codificado não é fácil. Então, tem que dar ponto quando ele acertar. Não, Mas olha, só para a gente mas eu vou falar a falar. mesma língua. Tem uma Eu coerência, sou ruimzinho, eu sou malvado. mas você sabe que tem uma coerência em relação. Eu acho que os meus eu não mascaro muito, porque aquele que nem coloca pré-codificado e que erra muito, erra os descritores também. A pessoa que tem um cuidado maior para pôr os pré-codificados, eles acertam os descritores, entendeu? Já estão. Assim, eu, pelo menos, pode piados. ser que eu pegue algum dia alguém que só saiba fazer pré-codificado e erre tudo, pode ser, né? Daí eu vou ter que repensar nisso. Mas, por enquanto, eu vejo uma coerência, assim, a pessoa acerta, ou acerta meio que tudo, ou erra meio que tudo. Eu não sei se eu captei a diferença entre esse e o anterior. Por que mascara? É porque aqui, vamos preencher aqui tudo como se ele tivesse indexado, né? Vamos por primário. Não, o anterior vai mascarar também, porque vai dizer quantos acertou, quantos errou no pré-codificado, entendeu? O mascarar aí é o de menos. Ele mostrou para mostrar como tinha as duas coisas, fazer as linhas, né? É que o outro Não, dava mas, muito trabalho. não, mas o termo não é mascarar, eu não falei mascarar. Eu falei só Você que. me falou assim, eu já sabia, você me falou assim. Você tá Então, mascarando. mas eu não estou Já prometi. captando o que é esse mascarar que vocês estão falando. Quer ver? Deixa eu preencher aqui, Hum, por exemplo. Você fala mascarar por exemplo, a gente dá um peso excessivo no pré-codificado, e Porque se ele por enquanto. acertou tudo em pré-codificado, mas errou tudo nos outros, deu uma Porque nota alta, é isso? isso, porque o que está Ah, faltando tá. são os Pode pesos. Entendi, ser correto. Na hora que tiver o peso, vai ficar entendi. tranquilo, né? Porque dá Isso. peso menor. Você mesmo, né, Ana? Tem peso menor nos pré-codificados quando avalia, né? Sim. Peso Aham. 1. Aí tudo bem, fica certo. Hoje em dia tá dando peso igual em tudo, né? Ó, vou Hum, deixar aqui bem. E é o que falou. Isso tudo a gente só consegue ver quando você preenche a planilha todinha e você vai saber quais que ele errou mais e quais que ele errou menos. Porque hoje tudo tem o mesmo peso, você só vê no gráfico, que é completo, incompleto e errado. Quer ver? Vamos ver se preencheu o gráfico. Tá Preencheu. vendo? Aqui, ó, ele errou do jeito que eu fiz aqui, né? Uhum, Ele errou bastante, né? Aqui tá tudo errado. uhum. E aqui ele acertou 2. Aí você vê o correto dele, tá? Né? entendi. Que não tem peso. Isso. Mas é Ah, difícil, viu? É difícil uma pessoa acertar todos os Bem, pré-codificados. se fosse um artigo que tivesse bom, se ele tivesse acertado 5 qualificador. Tá vendo? Aí já parecia que ele foi bem melhor do que ele realmente foi, né? Entendi. Mas é difícil, viu? Eu, pelo É que menos, essa não questão do peguei. peso não deu certo, né, fazer. É, depois eu não consegui ainda. Isso só vai Mensurar. Quando faz resolver quando aquela tipo de tem. fórmula que eu fiz, faz tempo que eu não analiso, né? Mas não estava dando muito certo. Teria que pesquisar um pouco mais alguma fórmula que A conseguisse Sueli sabe, não multiplicar, sabe, né? Su? Eu acho que dá para fazer, mas eu precisaria olhar também, viu? Faz um tempo que eu não olho essas coisas. Então, De preciso cara parar eu não de sei novo. fazer, não. Precisaria dar uma pesquisada. Porque daí daria certinho se você colocasse um peso 2 no primário, no secundário
outro peso e pré-codificado outro, daí sim, daí você ia ter um gráfico muito certinho mesmo, né? Ah, pode ser uma próxima etapa, então. Uhum. Porque ali naquela outra planilha, como chama aquela outra, Fá? Essa última que você mostrou agora? Qual? Tem a revisão, tem artigos e a outra. Esqueci o nome. Esses indicadores. Isso, esses indicadores. É aí que você vê mesmo que a pessoa acerta, que a pessoa erra. E aqui que está a fórmula, né? Aí tem que colocar, conseguir pôr multiplicando, acho que Por por 2. aqui, né? Por 2. Ah, olha essa fórmula. Aí, tudo que você preenche, Ana, isso vai estar preenchido nessa última aí. Por Sei. exemplo, se você quisesse mandar mesmo para o documentalista falasse o que ele errou mesmo, é isso, entendeu? É isso que está aí. Uhum. Quantos pré-codificados ele acertou, quantos ele errou, quantos descritores primários, quantos ausentes, quantos não sei o quê. Esse é o resumo dele, é o resumo do trabalho que ele fez. É. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Não fiz nada. Só mandei copiar. Uhum. É. Nem lembro o que eu fiz aqui. 7. Ah, não, que ele pegou só aqui, né? Como é que ele pegou também? Uhum. Então, no mínimo aqui, ele tinha que estar multiplicando por 2, né? Esse D6. Não. Então, só para ver se a gente consegue fechar essa parte aí, Vamos. vocês acham que teria que ter peso 2, é isso? Mais ou menos peso 2? As meninas Ou têm os pesos já que elas sempre usavam, né? Lembra que a gente fez aquele manualzinho também? Lá também tem os pesos. Como então chama aquele, usaria igual aquele? Tá. aquele manual de avaliação, né? No outro dia o Rafael É até das reviu. capacitações, é. Isso. Lá tem Então os a gente pesos. usaria lá, tá. Isso. Tá. Então aqui fica valendo essa simples aqui mesmo, né? Então vou construir essas linhas aqui. Eu prefiro só com uma linha, sabia? Porque fica tão extensa a planilha. É. Uhum. Eu acho que o que eu tinha de dúvida era os pontos, assim. Uhum. Vou lá pro Word, tá? Então, você pode ver. Tá. Então, ali tem que tirar do incorreto, viu? Cadê? Tirar o Onde quê? você tá? Onde? Peraí. Correto? Então, esse vermelhinho não tem que estar no C? Não? Já tá também Mas aqui aqui. é o inadequado, o de cima. Sim. É que eu não sei porque eu não consigo tirar esse espação que tem entre as linhas aqui. Sim. Né? Espaçamento, né? É. Mas aqui a ideia, deixa eu ver. Ah, agora consegui, né? Então a ideia Tá. aqui é repetindo os campos que estavam faltando. Uhum. É que eu acabei separando porque achei que começou a ficar confuso o documento, Uhum. então eu coloquei para baixo as definições. Se eu puder baixar um pouquinho, Entendi. Rafael, aí eu comecei a escrever aí embaixo, ó, tipo, as condições de uso. Mas eu não Uhum. terminei não, só. Uhum. Então, correto, termo identificado e discutido no documento. Descritor invertido, usado quando o descritor está corretamente identificado, porém aplicado em campo incorreto. A dúvida que fiquei aí, cadê? Categoria utilizada para descritores primários, secundários, para qualificadores também? Não, né? Ou sim? Tem qualificador invertido? Deixa eu ver. A Sobe aqui no gente qualificador. põe incorreto. Acho que não tem qualificador invertido, não. Por Não exemplo, tem? Não costuma encontrar?
por exemplo, se for diagnóstico, a pessoa coloca o descritor Como secundário. diagnóstico? Ela era Eu primária e coloco... colocou não, mas daí secundário. pode ser mesmo, o qualificador pode ser também, né? Isso. E, na verdade, quando eles colocam assim, eu coloco o descritor geral, eu boto a notinha lá, geralmente usado como qualificador. Isso. Tem que pensar nisso. Diag como imagem. Acho que tem até esse descritor. Isso, eu ponho descritor geral. Põe Isso. geral. Isso. E O aí que vocês pega... colocam como descritor geral? Me perdi aqui. Ele usou diagnóstico. Ou epidemiologia, por exemplo, que é um que eles usam bastante. é isso. Daí eu coloco o descritor geral, como incorreto, né? Incorreto, descritor geral. E daí, o motivo lá que eu explico, eu coloco a nota de indexação, usada geralmente como qualificador, e a pessoa vai perceber porque eu vou usar a doença como qualificador epidemiol, né? Vai estar lá. Uhum. Isso. Então, eu acho que não precisa, viu? Então, descritor geral não é que ele é geral ou específico, não tem a ver com a hierarquia, tem a ver com... Não, tudo, tem também. Porque diagnóstico é um descritor geral. Isso. Isso. Mas na hierarquia também, viu, Sô? Quando eles usam uma hierarquia muito maior, eu também coloco o descritor geral. Entendi. E na explicação, eu também. eu prefiro usar sempre específico, tal, babá. Eu acho que no caso do qualificador não entra, não. Nesse invertido entra só descritores, pré-codificados e tipo de publicação. O que vocês acham? Não sei. Então, seria descritor geral, prefere específicos, e descritor de áreas de especialidade, por exemplo? É isso? Essa é a definição? Rafael, se você puder baixar um pouquinho... Deixa eu enxergar o que a Su está escrevendo. Eu escrevi no incorreto... Aqui, ó. Acabei de escrever. O que vocês acham no descritor geral? Descritor geral, prefiro descritor de áreas de especialidade. Depois dá para arrumar, mas é só para ver se eu peguei as condições. Entendi. Tá. Isso, Aqui, qualificadores, então, vocês falaram que não, certo? No de cima, invertido. Eu acho que dá para usar o descritor geral, né? Porque deixa eu explicar, cada coisa que a gente for incluir a mais não pelo trabalho, mas é mais no meio do Excel. Cada definição que a gente vai acrescentar no Excel, eu tenho que repetir várias vezes aqui. Eu vou te mostrar ali. Tudo que for acrescentar agora aqui, né? Tá vendo aqui? Correto, eu tenho que pensar tudo que... região Dex. Correto. Depois região Dex. Incompleto. Região Dex. Incorreto. Então, cada coisa que a gente definir que vai acrescentar aqui, eu vou ter que pôr 3 vezes, pelo menos, né? 3 não, né? Correto. Então, assim, no caso do qualificador, se a gente conseguir trabalhar com geral, tá? Não mexer muito aqui no Excel, seria uma vantagem, né? Melhor. Porque não é para dar problema, né? Mas o Excel costuma dar uns probleminhas, né? Isso você está falando é para o descritor invertido, que tem qualificadores pré-codificados, tipo isso? Isso. Vale para tudo. Invertido vale para tudo. Não, mas a pergunta da Sueli não é Mas para o descritor acrescentar geral, né? uma nova categoria, é só para saber se quando eles usarem um descritor que deveria ser qualificador, a gente vai usar invertido ou não. Entendi. Se usar um diagnóstico... Ele usou epidemiologia. Hoje, quando eu estou corrigindo hoje, eu coloco incorreto, descritor geral, né? E o que é? E se fosse um qualificador, ele usou epidemiologia em vez de epidemiol como qualificador. Eu uso invertido também? Entendi. Agora eu entendi a dúvida. Pode ser, porque de todo jeito vai ser a categoria incorreta, né? Porque vai ser descritor geral mesmo.
Vai ser descritor geral. Essa é só na hora mesmo de escolher. É incorreto, Eu nunca porque usei é um descritor invertido. Eu nunca Mas é usei. que daí, sabe por quê, Sueli? Acho que qualificador não é descritor. Pode confundir. Então vai ter que tirar, tá? Acho que sim. Então vou Então, tirar. melhor só assim. E deixa geral mesmo. Eu usou diagnóstico, é um descritor, tá errado. Sim, é geral, né? É geral. Melhor assim. Sim. Tá. Porque aqui tem qualificador incorreto. Não, inadequado. Inadequado. Eu vou precisar dar uma saidinha. Já volto. Tá. Vou desligar aqui. Tá. Mas assim, de dúvidas, vocês acham que já tiraram as dúvidas? Uhum. As que eu tinha já, a gente já passou As por todas. maiores. Aqui Maiores? surgiram Não, as novas, né? maiores acho que sim, é porque toda vez que você vai preencher uma planilha, sempre tem uma coisinha que te pega. Uhum. Mas eu acho que agora a gente já conseguiu definir um pouco mais. Tá. Tá bom. Eu vou, então... Padronizar, né? Vou terminar de escrever esses itens aqui, do descrição de quando é que usa, e se vocês verem que faltou alguma coisa, aí vocês complementam, pode ser? Só para a gente não ficar em reunião também muito tempo, se as dúvidas maiores já passaram. Uhum. Sim, pode ser. Então, tá bom. Acho que é isso, então. Uhum. E só depois ver se consegue pontuar, porque acho que só falta pontuar mesmo, para dizer assim que vai ter mesmo, né? A pontuação correta, só falta mesmo pontuar. A pontuação é a questão dos pesos lá, Do né? peso, só O peso, É. o peso a gente vai adotar. Eu deixei anotado aqui os pesos, que a gente vai pontuar igual o que a gente pontua na capacitação. Isso. Coloquei um exemplo aqui, sei lá, descritores primários, peso 2, isso que eu coloquei aqui. Como está no manual. Tá, eu vou dar uma olhadinha lá no manual, porque agora eu já não lembro mais de cabeça como era. Essa questão de pesos. Tá. Porque, se não me engano, ali não era a quantidade de descritores, mas sim o campo como um todo. Então, se o campo como um todo, descritores primários, valia 4, né? Independente de ter 6 descritores, o máximo que você pode alcançar lá era 4. É isso que eu estou me lembrando mais ou menos de mais, Verdade. né? Era para o campo, né? Era o campo como um todo. Então, é por isso que dá a diferença. Então, mas, sim, no pré-codificados, eu acho que o máximo era 2 ou 3, não lembro mais. O tipo de publicação, acho que era 1, não lembro mais. Mas, assim, isso mas é por campo, não é por quantidade de descritores. Então, eu não sei fazer muito bem essas contas, não. Preciso de um estatístico, de um matemático aqui para me ajudar com isso. Não sei se eu sei estabelecer isso, não. Muito difícil. Mas eu sei que os pesos, eles tinham esse tipo de pontuação, né? Se não me engano, era assim, 4 para descritores primários, acho que a Ana sabe melhor, né? Da tarefa 4 para primários, 2 para secundário, 2 para pré-codificados e 2 para tipo de publicação. Tá. Então só o primário que difere mesmo. É o dobro. Tá. Então, tá bom, gente. Então, vamos encerrando por aqui, porque eu acho que a gente já discutiu as dúvidas, e aí eu vou escrever, depois que eu terminar, eu aviso para vocês. Aí vocês dão só uma revisada nesse documento aqui de melhorias, feedback e Lucy. É assim que está o nome. Tá bom? Ok. Rafael, Maravilha. você tá compartilhando? Você não Aí quer eu mexi, né? descompartilhar para a gente só tirar a última fotinha antes de... Nossa,